Eu salvo os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo, irmão e irmã. Eu sou o pastor Luzimar Lima. Vou trazer uma palavra e espero que essa palavra entre no seu coração. A palavra que eu vou trazer hoje, ela fala muito para as pessoas que se congregam, que está congregando, né? Irmão, você que está congregando, já vou logo ser sincero com você. Ajude o pastor da igreja que você congrega, quem é a liderança, ajude. Ajude em oração, né? Ore por ele, ore por ela, entendeu? Assim como o pastor ora por vocês, também ele precisa de oração. Vocês também oram por ele. Jesus disse orar um pelos outros, entendeu? Também sobre a obra do Senhor, ela precisa de ajuda financeira. E o pastor sozinho ele não vai conseguir, não, irmão. Se você não, você às vezes congrega na igreja, faz um voto a Deus e diz assim: Senhor, se o Senhor abrir uma porta para mim, eu prometo ao Senhor que eu vou dizimar na casa de Deus e vou ajudar a obra. Deus abre a porta. E aí você não dizima nem ajuda e continua congregando. E vendo o sufoco da obra, a situação difícil do pastor, e você não abre a mão. Abre a mão para as coisas de Deus. Eu vou trazer uma palavra que Deus fala sobre isso, né? Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao 10. 8 e 10 só. Veja bem o que é que Deus fala sobre isso aí. É a Bíblia que fala, não é o pastor. Está escrito aqui, ó, na palavra que eu sei. Então veja bem, Deus fala assim no 8: roubará o homem a Deus? Ele fala: todavia vós me roubais e dizeis que em que roubamos nós? O Senhor diz: no dízimo e nas ofertas. Veja bem. No 10 ele diz assim, olha no 10 que é que ele fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. É na casa do pastor? É na igreja. Deus chama a igreja de minha casa, irmão. Veja bem. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E ele abre a janela do céu e derramará a bênção sobre a sua vida. Vamos lá. Você congrega em um ministério. Amém. Há muitos anos. Amém. Você vê a dificuldade do ministério, a situação como é que está indo, principalmente o ministério que paga aluguel, e você vê o pastor ali a vir no sufoco para pagar aluguel, e você tem seu emprego, você tem sua renda e não tem coragem de ajudar a obra do Senhor. Veja bem que outra hora passada você não ia para a igreja, ou você vê dentro da sua família caso parecido assim, pessoas que beberronas, que gastam seu dinheiro tudo na cachaça, no vício, e de repente vai para uma festa, gasta 200, 300, 400 e no outro dia volta para casa triste, sem dinheiro. Quando é casado ainda tem confusão com a mulher, se casa separar, né? Assim, doente, porque a cachaça faz isso, mas gasta muito dinheiro, né? Mas quando passa a ser para as coisas de Deus, a pessoa segura e ainda fica chamando o pastor de ladrão, que é o que acontece. Não, irmão, a obra de Deus, Deus disse: trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento. Pastor, e que é dízimo que eu não sei? Dízimo é 10% daquilo que você ganha. Você vai trazer para a casa do Senhor, você vai dizimar, você vai pegar a primeira parte do seu salário, você vai apresentar a Deus os 10%, vai trazer para a casa do Senhor. Mas pastor, e eu vou saber se o pastor está aplicando na obra ou não? Aí já é ele Deus. Se ele morrer nessa prática, ele vai ver o que é bom para tosse. Então vamos lá. Como que eu vou investigar se meu pastor está guardando dinheiro para ele ou está fazendo finanças para ele? Você observa, às vezes o pastor não tinha nada, chegou ali numa situação sem nada e de repente começa a enricar, começa a ter carro, ter sítio, ter suas coisas, e ele não trabalha. Veja bem, porque às vezes o pastor ele tem a renda dele e ele consegue as coisas dele com a renda dele, mas o pastor não está trabalhando. E por que está conseguindo as coisas? Então, aí você vai observando, a igreja ela está toda acabada, está caindo os pedaços, não sei o que acontece. Entra ano, sai ano, o ferrugem comendo as portas, as cadeiras tudo de uma ponta de outra, o som não presta para nada, nada se organiza, não pinta a igreja e os dias não estão indo para onde. Então o pastor realmente está passando a mão e roubando e desviando e fazendo império para ele. Aí você vai cobrar dele, caso o pastor não
não ajuste essas coisas, você saia desse ministério e procure um ministério certo, que tem compromisso com a obra de Deus e que gaste o dinheiro nas coisas que é de Deus. O que é de Deus, entendeu? Aí as pessoas, pastor, mas Deus não precisa de dinheiro, não. Precisa sim, porque Deus é espírito, ele não é o ser humano na terra. Ele precisa para a manutenção da obra dele, senão não estava escrito no livro de Malaquias. Deus não precisa do dinheiro, nós precisamos. Agora eu entendo que precisa porque a obra precisa. Amém, irmão? Então, você que está congregando em algum ministério aí, o que eu quero dizer a você é, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajude o seu ministério, ajude o seu pastor, não só financeiramente, mas também em oração, seja, não falte os cultos, todo culto que tiver você está ali, porque o pastor vai lhe observando, Deus vai revelar para ele, para te ungir alguma coisa, para tu fazer parte da obra, se envolve na obra do Senhor. O segredo de uma pessoa ter vitória com as coisas de Deus é estar em comunhão com as coisas de Deus. Como é em comunhão? Não faltar culto, estar sempre ali ligado na obra. Amém, irmão? Ajude a obra. É melhor você ajudar a obra do que estar gastando seu dinheiro à toa, em vão, com besteira. Amém? O que eu quero falar sobre isso é também, irmão, a igreja da gente é uma igreja humilde. Uma igreja simples e humilde. A gente tem 2 ministérios, tem 2 igrejas abertas só no ministério. O nome do nosso ministério é Assembleia Morada de Meu Deus. Amém, irmão? Nós temos aqui em Arco Verde, no estado de Pernambuco, a gente tem um ministério daqui e temos um na cidade de Capoeiro também, em Pernambuco. Então o que acontece? Quando eu comecei a abrir esse ministério com a minha esposa, foi muita luta, irmão. Dificuldade mesmo. Entendeu? Eu vou falar algo aqui para você entender. Eu tinha um carrinho velho, um Fiat Uno que só pegava no tranco. E a minha esposa, a gente foi fazer uma oração, uma visita na casa de uma pessoa. E aí a gente orando na casa, né? Até a pessoa, hoje se ela ver esse vídeo, ela vai entender que eu estou falando que nós foi lá na casa dela. Que Deus abençoe essa família em nome do Senhor Jesus, né? Lá em Capoeira a gente foi fazer uma visita e aí quando nós terminamos, já deixei o carro